E aí eu estou gravando porque outras pessoas vão querer assistir o nosso encontro aqui e nós vamos começar. E eu quero dar as boas-vindas para vocês. Vou honrar a vida de vocês porque se chegar no horário, então quem chegar atrasado vai compondo aí. Nós temos no grupo em torno de 38 pessoas no grupo de WhatsApp. Já é um trabalho que a gente está fazendo de formiguinha. Vários estão ou na universidade, ou estão no trajeto de para casa e não vão chegar, ou alguns estão viajando, uns dois ou três. Mas eu quero conversar com vocês apresentando o seguinte: eu sou o pastor Djalma e eu trabalho tranquilo. Eu sou o pastor Djalma e trabalho no Betel. Só para vocês conhecerem um pouquinho o que é o Betel, tá? Para vocês saberem. Betel, ele chegou no Brasil através de uma missionária canadense, tá? Em 1934, aqui no Brasil, no interior da Paraíba, numa cidade chamada Patos. E ela começou a desenvolver o trabalho de escola, português, matemática e, final de semana, ajudando as moças a trabalhar na sua igreja com crianças. O trabalho deu certo, cresceu, mais moças vieram, mudou de Patos, que é 4, 5 horas de distância hoje, imagina há quase 90 anos atrás, e mudou para João Pessoa. Com esse processo de crescimento, o que aconteceu? Mais moças vieram e foi abrindo. Moças vindo da Presbiteriana, Assembleia de Deus, Batista, Congregacional, e foi abrindo trabalhos na capital e no interior. Esse trabalho cresceu e as igrejas das denominações Presbiteriana, Batista, Assembleia de Deus, Congregacional acabou não abraçando, por medo, por não ter condições. E o que fazer? E aí deu o nome de Betel. Nesse processo, hoje, são 150 igrejas do Betel. E o Betel hoje tem publicações, tem a CONIB, que é a Convenção das Igrejas, são 150 igrejas no Brasil. Ela tem a Superação, que trabalha a área de projetos sociais e escolas. Tem o CETEMIB, que é o seminário, com 25 polos, 1.350 alunos aproximadamente. Tem curso de mestrado, doutorado, muito bom. E tem a UMIB, que é a Organização Internacional do Betel Brasileiro. A UMIB, ela trabalha, para vocês terem uma ideia aqui, com 52 famílias, né? 52 famílias é, que está distribuída na América Latina, 11 famílias, na Europa, 16 famílias, na África, 13 famílias e na Ásia, 12 famílias. Somos em 15 países. Também ele trabalha na área de treinamento. Então, uma das coisas que a gente desenvolve é a capacitação transcultural, baseado nos 4 Cs, que é o quê? O chamado. Ajudar os alunos a compreenderem o chamado divino para evangelização, discipulado, fundamentado na grande comissão. Ok? Um outro C é a cultura, capacitar a pessoa a entender, a adaptar-se a diferentes culturas, tornando a comunicação do evangelho mais eficaz e respeitosa. Um terceiro C é a capacitação, proporcionar ferramentas teológicas e estratégicas para atuação missionária, preparando a pessoa para desafios espirituais e práticos no campo missionário. Deixa eu só ver aqui que tem gente querendo entrar. Ok. Voltamos para a nossa apresentação aqui. E aí, nós temos ainda o crescimento, que é contribuir para o crescimento da igreja global, incentivando a plantação de igrejas e o fortalecimento de comunidades cristãs em diversos contextos. Então, esses 4 Cs, nós temos hoje aqui 8 professores das 9 matérias. O Flávio, Ulisses, ele dá 2 matérias, e aí nós temos uma grade curricular que já está em curso, tá? Já aconteceu a Durvalina, com espiritualidade missionária e plantação de igreja.
Dezembro, 2, 3 e 4. Quem quiser fazer o módulo avulso pode, tá bom? É um investimento de R$ 150 cada módulo e as aulas são gravadas. Quem não puder assistir uma ou mais aulas, aí depois é liberado para que a pessoa então possa assistir à parte. Então, a OMIB ela trabalha nessa amplitude. E um outro braço que está surgindo é justamente líderes de missões na igreja local. O que que a gente quer? Qual é o nosso desejo? É colocar lenha na fogueira para quem é pastor, líder, missionário, apaixonado pela obra missionária, para ajudar a sua igreja a orar pela obra missionária, mobilizar os membros de maneira que eles entendam o processo e participem do processo, levantar, além da oração, recurso financeiro e vocacionados dentro de uma trilha que a gente vai caminhar no decorrer dos próximos encontros. Na organização Betel Brasileiro, nós temos o líder da UNIB, que é o pastor Guarandi Nóbrega. Então, eu sei que ele está aí, não sei se ele está ouvindo, mas ele vai ter oportunidade de falar assim que se conectar Estou conosco. ouvindo perfeitamente. Maravilha. E se puder abrir sua câmera, campeão, já vou passar a palavra para você, que é o nosso diretor da OMIB, a Organização Internacional de Missões do Betel Brasileiro. E ele que dirige todo esse processo, e eu estou tentando aprender um pouco mais com ele. Contigo, meu pastorzão, fique à vontade. Já terminou, pastor Já, Djalma? minha parte já, pode ficar tranquilo. Tá, estou abrindo minha câmera para o pessoal tomar um susto. Um bom susto. Aqui, ó, este ancião de dias, né? Maravilha, maravilha. Pessoal, boa noite, a paz do Senhor para todos. Como o pastor Djalma estava dizendo, meu nome é Guarandi, sou pastor. Não estou pastor em exercício numa igreja, mas sou pastor do Betel Brasileiro, mais ou menos 20 e poucos anos já. E, atualmente, a minha função é dirigir a agência missionária do Betel Brasileiro, que tem um nomezinho que não faz muito sentido para as pessoas de fora, chamam OMIB, né? Mas vocês já estão aí, já foi apresentado o nome, é uma organização. Mas é o Betel Brasileiro realizando missões transculturais, não são as missões nacionais, são as missões transculturais. Então, eu quero dar as boas-vindas, né, a todos os atuais líderes de missões ou futuros líderes de missões, mas potenciais líderes de missões, e vamos continuar nessa caminhada que é muito promissora. Estamos junto com o pastor Djalma, que ele está à frente da agência missionária. Mas como é que é isso? É o senhor, é o pastor Guarandi ou é o pastor Djalma? É porque a OMIB é a organização, só para vocês não confundirem. A organização ela abrange dois grandes setores ou dois braços. Um trabalha com missionários do Betel. O Betel envia missionários do próprio Betel para expandir o trabalho do Betel no exterior. Mas isso se chama junta. A junta de missões tem um coordenador. E o outro braço é a agência. A agência, ela capacita, que é isso, mobiliza, capacita, envia e trabalha no cuidado também. E essa parte, mas não de missionários do Betel brasileiro. Qualquer missionário de qualquer igreja, de qualquer procedência que queira ser enviado pelo Betel brasileiro por conhecer a seriedade do trabalho, por conhecer a qualidade do trabalho e querem ser enviados pelo Betel brasileiro. Então, essas pessoas que não são necessariamente do Betel, elas são tratadas, trabalhadas, enviadas pela agência que é o trabalho do pastor Djalma. Ele cuida da agência e o pastor Edmundo Jordão cuida da junta. E sobre
essas duas estruturas têm o guarda-chuva maior, que é a diretoria na qual o Senhor me colocou para dirigir. Então, é com essa palavra de esclarecimento que eu dou as boas-vindas a todos e estou assim muito animado com a presença de todos vocês, da existência desse grupo, e o que vai sair disso aí é grande coisa, tá bom? Deus abençoe a todos. Amém. Muito obrigado, queridos. O que que está nos unindo? Por que que a gente está aqui hoje? O que é o anseio de cada um de nós? São dois, basicamente. Primeiro, por causa de Deus, né? Ele que nos amou, ele que nos chamou, ele que nos perdoou, nos deu a vida eterna. Então, estamos aqui por causa dele. Então, isso gera gratidão. Mas também estamos aqui por causa da missão que ele mesmo deu, uma missão para nós sermos sal e luz na terra. Então, a área missionária. Então, quantas pessoas são apaixonadas pela obra missionária? Quantos vão ao campo? Mas quantos seguram as cordas de quem vai? Através da oração, da oferta, do cuidado, né, da visitação, indo ou recebendo. Então, essas duas vertentes nos une e nos traz aqui. Com que propósito? O que a gente quer? A gente quer ouvir um pouco vocês. Em que sentido? Quais são as maiores dificuldades? Se você fosse alistar duas, no máximo três dificuldades que você tem na sua igreja, não precisa citar o nome da igreja, se você não quiser, mas duas, no máximo três dificuldades que vocês enfrentam na sua igreja para mobilizar as pessoas. Por que que nós estamos perguntando isso? Nós queremos anotar e nós queremos, em vídeos que vão surgir daqui para frente, vídeos com sugestões de como superar, como vencer cada dificuldade que a gente vai colher aqui. Então, a ideia é, olha, né, eu enfrento dificuldade na minha igreja com isso ou com aquilo. E aí a gente vai anotar, por quê? Existem igrejas que têm vencido esses obstáculos. Por exemplo, igrejas que tinham dificuldade de realizar um momento missionário que pudesse envolver a igreja inteira e captar a atenção. Nós temos vários exemplos. Talvez dificuldade de levantar pessoas como voluntários para ajudar uma equipe maior para mobilizar a igreja. Ou talvez a dificuldade é o próprio pastor, que não tem a visão e não cede espaço. Como que a gente vence? Como a gente supera? Talvez a dificuldade seja a criatividade. Como que eu posso envolver a igreja e levantar recursos? Então, a ideia aqui é colher dificuldades, limitações, para que a gente possa, a cada mês, pelo menos, ou a cada 15 dias, gerar um vídeo onde a gente possa mostrar o que está acontecendo, uma igreja que está sendo referência naquela questão e poder ajudar você, a sua igreja, a romper e avançar, tá bom? Antes que eu esqueça, nós temos um grupo de WhatsApp que é o que a gente indica, eu vou mandar o link para vocês que estão aqui presentes. Caso você queira participar desse grupo, a ideia é cada semana, toda terça, sai algo novo para os líderes de missões. Ou é algo na área de vocação, como identificar um vocacionado, como criar um trilho de um vocacionado, como envolver aquele vocacionado na igreja e em ministério da igreja, qual é a literatura necessária para um vocacionado ler, como organizar um conselho missionário, quantas pessoas, independente do tamanho da igreja, o que eu preciso organizar, como criar uma filosofia missionária. Então, a ideia é cada terça a gente vai lançando algo novo no grupo e as pessoas vão interagindo. Tem um filme do mês, tem um livro do mês, né? Sempre tem alguma coisa para compartilhar. Então, caso você queira participar, é livre, não tem custo nenhum, você pode participar do grupo, tá bom? Então, quem gostaria de começar falando, olha, eu tenho tido ou eu tenho enfrentado dificuldade nessa área ou nesse quesito. Quem quer começar? Tã, 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 tã.
Eu sei que o primeiro sempre é desafiador. Djalma, eu posso começar, Ok, mas a gente teve uma conversa nós dois hoje pela manhã, né? isso. Então, como a gente se conhece de outras épocas e outros Aham, projetos e outros locais, inclusive, né? exato. A minha entrada aqui hoje está mais como de curioso e, na verdade, não. Ela Aham, está como curioso, como primeira vez, né? Mas, na verdade, com até o objetivo de alinhando alguma coisa, enfim. uhum, A gente está frequentando a nossa igreja aqui em Londrina para evitar dizer que a gente está, na verdade, assim, ativo na igreja, porque é uma igreja que a gente está frequentando há um tempo e não temos conseguido ainda, assim, nos firmarmos de certa forma de que a gente pudesse ser mais ativo ali, tá? Mas o que que eu posso falar hoje, depois de também ter tido a experiência que você conhece, né, aham, sobre as dificuldades das igrejas em si. Eu tenho passado por algumas, né, e o que eu tenho percebido é que há sempre a invenção da roda em em cada igreja. E alguma coisa impede que nós possamos contar uns com os outros, nos beneficiar de coisas que já estão em andamento, projetos que já tenham uma experiência, que já tenham para falar algo, né? Enfim, não preciso falar muito sobre isso que acredito que todos aqui já entenderam. aham, Então, acredito que isso seja uma coisa. Qual o desafio que eu imagino que isso pode provocar para nós, inclusive até nas passagens que você conhece que eu tive no Hagai, tanto lá como em Campinas também, por ter uhum, feito aquele em Campinas ali com o Bittencourt, né? isso. É, é a questão, quando a gente parte para fazer o projeto, acho que isso é uma coisa interessante, né? De a gente parece que começa sempre do zero. Então, algo que poderia ser um desafio seria iniciar ou pensar em algo que pudesse ser mais disruptivo no sentido de olhar para a tecnologia, talvez, olhar para a praticidade que já é fornecida para a gente, enfim, com plataformas, com coisas assim. Não efetivamente para executar missões, Aham, mas as plataformas para elas alimentarem e suprirem, né, as, as demandas e agilizarem a realização de projetos que às vezes esfriam um pouquinho com o decorrer do tempo, exatamente por não existir ferramenta, por aham, não por não ter apoio, por a pessoa não saber onde que encontra um uhum, determinado recurso, né? Então, se a pessoa entra lá e enxerga, opa, tem aqui, é como se fosse assim, né? A gente baixa um app ou contrata um serviço, aí a pessoa já encontra ali um, um programa para gerir a empresa, um programa para fazer a propaganda dela, um programa para alocação de recursos, um programa para aglutinamento de pessoal, gerenciamento de uhum, pessoal, enfim, e os materiais, né? Então, seria algo nesse sentido, tá? Eu sei que é, está uma fala bastante genérica, mas a sua pergunta é quais são as dificuldades encontradas para que missões não seja realizada, não sejam realizadas de forma plena na sua igreja local. Então, eu acho que é porque o local quer sempre ficar sendo local, aham, não só no sentido de pregar a palavra, que esse seria o menor dos problemas e tem que aham, continuar sendo local, mas no sentido de apenas contar com recursos que, né, são mais onerosos, morosos, hercúleos, né, muito grandes, enfim. Tá bom? perfeito. Essa é uma tentativa de Ótimo, contribuição. excelente. E ajudou muito. Inclusive, eu vou postar na terça-feira por causa disso, é como iniciar um trabalho de missões do zero na igreja local. São 3 ou 4 vídeos numa sequência que sugere como você desenvolver algumas ações que facilitam, tá?
Mas na terça-feira eu vou postar, eu acho que são 3 ou 4 vídeos, cada terça eu vou postando a sequência. Mas já tem aí resposta para uma dessas coisas que funcionam, tá bom? Joia, é isso aí. A gente quer essa brainstorm, que é essa explosão de ideias, de pensamentos, para a gente poder dar um norte, né? Cada igreja tem uma realidade e necessidades diferentes. Mais tranquilo. E aí, Janaína, o que que você pode contribuir, minha irmã? Se a Janaína não tiver em condições, pode ser a Samara, ou Claudenor, ou Igreja Betel aí. Né? Tá sem um nome, mas está com o nome Igreja Betel, que é de. Ah, não diz de onde que é. Pessoal, estão me ouvindo agora? Sim, sim, Meu celular, estamos, Janaína. meu Beleza. celular tá com problema, eu quase não consigo tirar do mute aqui. Aham, Boa noite, amados irmãos, os irmãos que eu não falei ainda, né? Me chamo Janaína, sou aqui do Betel, Fortaleza, Ceará, na pessoa do pastor João. E assim, respondendo a pergunta do pastor Djalma, antes de eu responder, deixa eu só dizer, pastor Djalma, que o Claudenor, ele tá, ele, ele e o Alexandre, né? Como eu falei para o senhor, ele sim. me auxilia junto no Ministério de Missões, tem algumas outras pessoas, porque foi até isso que o senhor falou, né, da questão de o Ministério ter uma composição de pessoas para se auxiliarem, né, e o pastor Guarani também tinha dado essa ideia para a gente, até então eu estava só eu e o esposo, mas agora o senhor já enviou pessoas aí que nos ajudaram com esse ano, o Projeto Macedônia, né, Aham, e assim, a maior dificuldade que a gente tem, que acredito que seja uma geral também, de certa forma, a questão da contribuição, né? As pessoas, às vezes, elas se fecham, né? Tem essa dificuldade, né? aham, Acho que isso, minha oferta já é o suficiente, já está dentro da regra, né? uhum, Mas, assim, eu acredito que tem mais coisas também, mas, assim, graças a Deus, aos pouquinhos a gente está começando a quebrar alguns paradigmas, algumas barreiras, né? A distância, principalmente, trazendo um pouquinho a história dos missionários para perto, né? Porque é aquela coisa assim que a gente sabe que tem, mas é bem distante, a gente não tem muito. E quando a gente consegue trazer isso mais para pertinho, as pessoas começam a se envolver, né? A conhecer as histórias, e isso desperta um pouquinho, né, para esse lado. E eu acredito que essa também seja uma barreira, a distância, né? O sim. conhecimento. E é o que a gente tenta fazer, estudos, porque todo mês tem as missões, né? Graças a Deus, a nossa igreja deixa essa abertura. E a gente tenta, né, trazer vídeos de algumas pessoas que, na época, eu até falei com o pastor Guarani, que era o pastor Palmeiras, que eu tinha contado, aí ele mandava vídeo do pastor lá da África, né? Então, esse contato, ele é bastante ajuda a trazer e uma história de cada missionário para a igreja local também conhecer e tentar envolvê-los mais. Acredito que é isso. Envolver dois, não consigo ligar a câmera, quase não consegui ligar o microfone, por isso que eu não liguei. Tranquilo. Pois é isso, viu? Maravilha. Joyce, sua colocação é muito importante. Tem 3 sugestões. Também tem um vídeo sobre isso. Mas eu posso adiantar, por exemplo, se você pegar na sua igreja, os missionários são 52 famílias. Se você pegar uma família por semana, já deu o ano inteiro. Só para você ter noção. Uma por semana. Se você começar a falar do missionário, não digo que toda vez você faça isso, mas uma vez no mês, faz uma chamada de vídeo para ele ter 5 minutos, falar da realidade do campo dele. Então, isso é uma maneira que você pode trazer o missionário até a sua igreja através de videochamada, ou ele grava um vídeo e manda para a igreja. Essa é uma maneira. Segunda maneira, a igreja pode escolher entre as 52 famílias uma família e adotá-la em oração e envio de recursos.
Uma igreja. Então, se você escolhe, sei lá, vou chutar aqui um lá na Índia, Amabi, na Índia. E aí vocês vão mantendo contato, vai fazendo os pedidos de oração e assim por diante. Terceira maneira que você pode fazer. Mais ou menos, quantos membros tem a sua igreja, Janaína? Mais ou menos. É nessa faixa de 100, 120, mais ou menos. 100, Por aí. 120. Oito, não tem Uhum. problema. Se você fizer um cálculo simples, eu vou fazer dois cálculos, tá? Se você pegar R$ 1 todo domingo, R$ 1 é muita coisa? O que é que você compra com R$ 1? Nem bala você compra mais. Então, se você pegar os 100 membros, o desafio é R$ 1 por domingo para missões. Então, são R$ 100, ou 100 membros vezes R$ 1, dá R$ 100 em um mês, em uma semana, 4 semanas dá um mês, dá R$ 400, tá? Uhum. Vezes 12 dá 4.800. Provavelmente, com o valor de R$ 1, vocês vão fazer mais do que toda a campanha de Projeto Macedônia. Só para você Verdade. ter uma ideia, tá? Isso com R$ 1, tá? R$ 1 permite com que você consiga alcançar um alvo que você nunca imaginou. Agora, vai ter gente que fala, cara, R$ 1 é tão pouco, eu vou dar mais. Vai ter gente que vai dar 2, 5. Agora, veja um cálculo. Você acha que seria difícil cada membro da sua igreja, uma vez por mês, doar R$ 10? Pode ser honesto. Se for pesado, pode falar. Eu acho, é assim, a gente até fez uma campanha do envelopezinho aqui, né? A Aham, gente imprimiu o envelope mesmo, deixou bem caracterizado as missões, e o pastor deu a ideia de R$ 2, né? certo. Mas aí ficou mais na questão mesmo do culto de missões, né? Vamos dizer assim. Ah, Aí certo. no começo aquela empolgação, né? Até quando a gente ia abrir o gasofilaço, que a maioria ficava no gasofilaço, aí só tinha dois, 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 dois. Aí eu disse, ó, o pessoal é bem obegentezinho, né? Eu Aham, voltei dois, dois vezes. é, E aí aí no começo fui aquele pique, né? Mas aí com o passar do tempo foi esmorecendo, né? E eu sim. não sei se você está entendendo a minha linguagem cearense Tô, aqui. tô, tô. Né? Foi diminuindo, diminuindo, aí É, hoje assim, mais difícil acontecer. certo. Então, qual que é o diagnóstico que eu faço? A manutenção. A gente começa bem, mas não consegue manter. Então, por isso que a gente precisa ter um trilho de caminhada que vai mantendo a chama acesa. Então, você faz. Se vocês adotam um missionário e ponha no coração o seguinte: não é o valor, não é a quantidade do dinheiro, é a fidelidade. Então, preza bem isso. Não é o quanto eu dou, mas a fidelidade da minha doação. Então, independente se eu dou 2, se eu dou 10, é a fidelidade. Todo mês eu dou. Então, eu preciso fazer uma manutenção. Se vocês adotam um missionário e ele vai mandando notícias, então, quem não é visto, não é lembrado. Então, quando você vai mandando notícia, aí os membros, opa, peraí, eu não dei do mês passado, eu já vou dar do mês passado e desse mês eu vou dar. Então, por quê? A gente vai mantendo a chama acesa para que a igreja seja contaminada ou contagiada, melhor dizendo. Uma coisa muito importante, não espere a igreja ser 100% patrocinadora de missões, que esse é um grande desafio. Eu não conheço no Brasil inteiro, até fora do Brasil, em 36 países, eu desconheço uma igreja que é 100%. Eu desconheço. Conheço várias igrejas que são fiéis em 50 ou mais por cento da membresia. Mas isso eles lutaram anos para chegar. Então, começa bem, a gente precisa ter uma estratégia para manter a chama acesa. E aí, justamente isso que a gente quer trabalhar para manter essa chama acesa, sempre constante, para que a igreja cresça. Então, quem não é visto,
não é lembrado. Se a igreja vai vendo periodicamente, 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 ela vai mantendo a sua contribuição e vai aumentando. Outra coisa, quando falo em finanças, a primeira pergunta na maior parte da membresia é a seguinte: será que esse dinheiro vai mesmo para missões? E aí a gente faz uma prestação de contas, vai mantendo a chama acesa. Olha, nós mandamos, está aqui o comprovante que nós mandamos para o missionário. Ele falou: opa, peraí, então eu não posso pensar que o dinheiro não vai porque está indo. Então, essa é uma coisa que fica na cabeça. Segundo, sempre você compara o que que eu faço com R$ 2, o que que eu compro com R$ 2. Só que se o missionário está lá no outro país, se você convergir isso para a moeda dele e perguntar o que que você compra com isso, aí a pessoa vai dizer assim: meu Deus. Exemplo, um botijão de gás custa quanto, Janaína, aí em Fortaleza? Mais ou menos, um botijão de gás. É, e por falar nisso, o meu tá pertinho de acabar. Na faixa de 5. A última vez que eu comprei, com desconto foi 95, mas era 100. Deram um Certo, descontinho de 100. isso. 95, perfeito. Sabe quanto custa esse mesmo botijão de gás lá na cidade de Beira, Moçambique? 95, só que dólares. Dólares. Mesmo valor, só que em dólares. Então, o que acontece? Quando a pessoa fala assim, meu Deus, dólares, só para arredondar, R$ 100, o dólar hoje chegou na casa de 6. Significa que um botijão aqui custa 95. Lá, US$ 95 são R$ 600. E Então, para as pessoas não tem noção. Falam, meu Deus, é muito pouco que eu dou, então eu vou dar mais. Tá entendendo que eu preciso dar informações? Agora, para fechar, não é só dar informação, é a maneira como eu dou informação. Faz diferença. Então, eu preciso aprender a me comunicar melhor. E necessariamente, se eu não sei fazer isso, eu tenho alguém na equipe. De repente, a Janaína fala: ó, Claudiano, você se expressa melhor, é você que vai dar essa informação. Então, ou vai girando entre as pessoas, ou alguém que tem expressão, que tem facilidade para poder o quê? Compartilhar, se conectar com os olhos com as pessoas. Treinar o que eu vou falar por causa do tempo, que às vezes quando eu estou lá no púlpito treme tudo, eu fico nervoso. Então tem um script, um esboço do que eu vou falar e eu treino antes. Se eu puder ter uma imagem, um slide, melhor ainda. Mas se eu não tiver, faz assim mesmo. Então, é, esse tipo de situação vai ajudar a manter a chama acesa na vida e no coração das pessoas. Beleza? Maravilha. E aí, Samara, tem mais alguma coisa, Janaína? Senão a Samara vai falar. não, pastor, tranquilo. Paz, pastor, paz. Gente, Paz. dá pra me ouvir? Eu tô ruim da garganta, espero que dê pra me ouvir. Dá, Eu tranquilo. não peguei o comecinho que eu tava no curso e eu não peguei exatamente a pergunta. Eu tô tentando Ok. captar o que é, mas eu Oh, não perdão. entendi. Tá, ok. Quais são as dificuldades que eu tenho na minha igreja, sem precisar citar o nome da igreja, as dificuldades que eu tenho para desenvolver missões na minha igreja? Então, quais são as dificuldades? O pastor não dá espaço, eu não consigo manter o momento da missão, eu não consigo levantar, mobilizar, levantar recursos. Quais são algumas dessas dificuldades para a gente trabalhar? E a ideia, a proposta é, como a gente tem um grupo de WhatsApp, toda terça eu ponho algo novo para incentivar e encorajar. E aí eu estou fazendo o levantamento dessas dificuldades para, nas próximas semanas, começar a dar respostas para essas questões. É, eu não sou líder de missões, né? Mas eu sou uma missionária. Eu vejo duas dificuldades, uma mais pessoal e uma geral. A Ótimo. pessoal é que eu sinto, a minha igreja é muito missionária, graças a Deus, eles apoiam muitas missões, já enviaram algumas pessoas também para plantação de igrejas, mas eu sinto que tem um pouco de dificuldade ainda, não só do pastoreio, mas da membresia, em entender o missionário que está estudando ainda.
Então, o missionário que vai para um campo transcultural com um idioma diferente, uma cultura diferente, por exemplo, e tem que ficar aquele tempo em que não tá fazendo um projeto mega estrondoso, tá aprendendo idioma todos os dias direto, sem parar, tá se acostumando. Então, essa dificuldade ainda de apoiar o estudo missionário também, antes de dar vários frutos e nananã, né? Que é a coisa linda da missão, mas a parte É. chatinha, digamos assim, Aham. ainda tem um pouco de dificuldade. Essa é a minha questão, assim, que eu noto pessoalmente. E a outra que eu vejo como um todo na igreja, como eu falei, minha igreja é missionária e tudo mais, mas eles ainda têm dificuldade em estabelecer um culto de missões. Várias vezes já pensaram, aí fazem uma vez, não fazem outra. Eu já pensei em me levantar para, né, tomar a frente disso também, mas eu não sei muito por onde começar esse movimento, sabe? De ter um culto todo mês específico voltado para as missões. Uhum. Perfeito. Muito bom, muito bom. Então vamos lá. Primeiro, missionário, enquanto estuda, ele é missionário? É, às vezes você olha assim, um filho, uma filha que está fazendo universidade, ele não está trabalhando, mas ele está na casa do pai. Ele tem água, luz, telefone, comida, roupa lavada. Ele tem alguém que está patrocinando. Mas um missionário que se colocou à disposição e ele está estudando. Vamos supor que ele chega no campo. Vamos pegar um missionário que ainda não foi para o campo e outro que foi no campo. Pega primeiro esse que foi para o campo. Ele está lá. E eu vou pegar um campo simples. Vamos mandar ele para o Egito para aprender o árabe. Um lugar simples. Perseguição, né? Ele vai levar 2 anos para ele começar a falar o árabe. 2 anos. Mas enquanto ele está aprendendo, ele não pode evangelizar? É muito simples. Imagina Kiev, na Ucrânia, onde está tendo a guerra. Lá a língua é russa. Então, uma vez, estando lá, eu queria, estava estudando, mas não sei falar até hoje, mas eu queria praticar. Eu falei assim, eu vou buscar um biscoito recheado. Aí eu fui, cheguei na parada de ônibus para ir no mercado, eu sabia onde é que era, e eu tentei usar as palavras que eu tinha aprendido. Achei melhor ir a pé para o supermercado. E fui. Não achei o biscoito recheado e voltei a pé. Cheguei em casa, tinha uma caixa e a igreja tinha mandado aquela caixa para o missionário. E sabe o que tinha dentro? Um biscoito recheado que eu queria e estava tentando. Aonde que eu quero chegar? Se não fala língua, você não é ninguém. Vou dar outro exemplo. Eu estava no outro país, na África, também de fala árabe, e eu estava com fome. E aí eu cheguei na feira, vi laranjas e falei assim, quanto que é? Tentei arriscar um árabe, foi a pior coisa que eu fiz. E aí a pessoa abriu o sorriso quando eu mostrei o dinheiro. Ela abriu um sorriso, pegou o dinheiro da minha mão, colocou umas moedas, e eu peguei a laranja e a pessoa ficou rindo. Eu falei assim, eu não sei se ela estava rindo da minha incapacidade de comunicar ou se ela estava rindo, tipo assim, eu vou roubar esse bobo estrangeiro, né? Só vou saber lá no céu mesmo. Mas a comunicação. Então, quando você dá esses exemplos para a igreja, ela começa a funcionar. Aí, imagina, eu dei o exemplo do missionário lá. Eu vou dar o exemplo agora do missionário aqui. Beleza. Vamos supor, como você está em Santa Catarina, lá em Foz do Iguaçu tem uma escola de árabe cristã. Imagina que esse missionário da sua igreja está estudando lá e volta. E aí no culto, ele começa a falar em árabe. Só para a pessoa, membresia da igreja, falar assim: alguém vai interpretar aqui? Não vai ter ninguém. Então as pessoas ficam atônitas, perdidas. Falei, exatamente, a gente fica assim quando a gente chega no país e não fala a língua. Aí as pessoas, meu Deus. Agora, pode ser inglês também, embora vai ter muita gente que pode estar falando inglês. A ideia é mostrar para a membresia que se você não estudar, como é que você vai comunicar a verdade do evangelho? Enquanto estuda, ele está gastando energia, tempo, fosfato,
e ele precisa do apoio financeiro da igreja, senão ele não vai conseguir produzir, né? Então, esse é um fator. Segundo, estabelecer o culto de missões. Tem um lado positivo e o um lado negativo. Se você estabelece, vou começar pelo negativo. Se você estabelece o culto de missões uma vez por mês, significa que o nível de responsabilidade aumentou assustadoramente. Por quê? Você tem que fazer algo bom que justifique ter e manter. Então, é um grande desafio. Porque não é só começar, é manter. E aí está o desafio. A manutenção com a mesma qualidade. Vai exigir planejamento. Mesmo assim, por mais que você passe um ano inteiro fantástico, tem o próximo ano. Então, essa continuidade vai exigir muita oração e muito planejamento para que possa manter. Agora, o que é que eu posso sugerir? E aí o lado positivo. Você, como igreja missionária, a igreja tem mais ou menos quantos missionários ou quantas famílias? Tá em campo mesmo que é da igreja, eu não lembro agora. São poucos, assim, que realmente foram, né? Eu acho que umas 3, 4 famílias que eu Certo. lembre. Aham, E aí, e fora os projetos que não pertencem, entre aspas, à sim. igreja, mas que ela sempre Apoia. apoia. Aham, perfeito. Então, vamos supor que tem cinco, com projetos e as três famílias. Só para facilitar. Ok, cinco. Significa que se cada projeto ou cada missionário mandar um vídeo 2 vezes por ano, então você tem um mês, dois, três, quatro, cinco. Como ele vai mandar dois por ano, então, de novo, um, dois, três, quatro, cinco, você tem 10 meses. Tira dezembro e tira janeiro, que é Natal, final de ano, janeiro. Você tem um vídeo por mês para mostrar para a igreja. Coisa simples, 2 vezes por ano. Um ano no primeiro semestre, outro no segundo semestre. E o vídeo, ele precisa ter algumas coisas. Quem eu sou, onde eu estou, o que eu faço, uma experiência e obrigado pela sua oração e pela sua oferta. 5 projetos já deixa assim os 5 dedos da mão. Quem eu sou, onde eu estou, o que eu faço, um testemunho positivo ou negativo e obrigado por orar e contribuir. Um vídeo de no máximo 4 minutos. No máximo. Então, por quê? Porque você vai manter sempre o vídeo, pedidos de oração, uma experiência. Então, isso vai mantendo a igreja conectada para poder desenvolver o trabalho de missões. E vai ter gente, acredite, eu vivi isso, vai ter gente que na sua igreja, isso aconteceu onde eu era pastor, que vai dizer assim: eu não acredito nisso. Aí, quando um dia participou de uma viagem missionária na Europa, esse irmão médico já faleceu, mas ele deu esse testemunho na igreja. Médico, ele disse assim: Pastor, eu tenho que pedir perdão. Eu assisti aqueles vídeos e eu dizia: Isso não é verdade. E eu estou vendo que quem estava errado era eu. Então, a partir de hoje, eu vou dizimar mais, eu vou ofertar mais, eu vou ser voluntário mais. E ai de quem fala mal da minha igreja. Então, ele se tornou uma pessoa que participou e vestiu a camisa. Agora, porque ele foi numa viagem. Imagina se ele não fosse, eu provavelmente não iria ouvir dele nunca. E ele disse: Eu não sou o único, mas quem eu conheço que pensava igual a mim, quando eu voltar, eu vou fazer um lanche e vou pegar cada um pela orelha e vou dizer assim: Você vai mudar a partir de hoje, porque assim, 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 tudo isso é verdade. Então, é um processo de você pensar. Às vezes, não é necessariamente bom ter um culto por mês, mas de repente você tem aquele vídeo que vai para o WhatsApp, vai para o website da igreja, que passa no culto da igreja, e naquele culto há uma mobilização maior, uma vez por mês. Então, é como se fosse o culto de missões, mas você vai trazer sempre informações de missionários diferentes, de projetos diferentes, e a igreja, quem não é visto, não é lembrado. Tá bom? Essa é uma forma que eu tenho aí de sugerir para ajudar todo este processo. Obrigada. Claudenor e Igreja Betel que estão aí, querem falar mais alguma coisa?
Pastor, deixa eu só explicar do Claudenor, do Sim, silêncio. sim. Ele tava online, ele ainda tá, só que como ele teve que buscar uma sobrinha no hospital, Ah, tá. Ok. internada, aí ele me mandou aqui um zap dizendo que tá dirigindo, mas tá escutando, só que o Tá Bluetooth bom. não funciona direito, viu, para Tranquilo. poder falar. Sem problema. Uhum. Na paz. Fique em paz. E quem é o convidado aí que está? Igreja Betel, quer falar alguma coisa? Se não, a gente vai para a última parte. Eu não sei quantos já ouviram falar do Reinhard Bond, missionário alemão, e ele tem um projeto de evangelismo espetacular. E tem um vídeo, não sei quantos já ouviram falar desse vídeo, que a igreja não é um barco de prazeres, mas um bote salva-vidas. Então, é um vídeo de 11 minutos. Vamos assisti-lo e aí a gente volta para encerrar e fazer a última parte, tá bom? Se o som não estiver saindo, por favor, me avise para que a gente ajuste aqui. Eu não tô ouvindo o som, será que é só eu? Aí. Não estou ouvindo também. Não? Então, peraí. Então, deixe-me. Eu também não estava ouvindo, não. Tá. Ok. Então, deixe-me ver aqui. Porque é para. Oh, eu esqueci de apertar o botão. Tá certo. Agora vai. Tá ouvindo? Agora sim. Eu vou entrar! Mayday! 1254, aqui é o Rosemary. Ocorreu uma explosão a bordo. Temos um incêndio, estamos em perigo. Temos somente alguns minutos. Câmbio! Câmbio, Rosemary, aqui é a guarda costeira. Todos os navios da vizinhança dos 44 graus norte e 127 graus oeste entrem em contato e preparem-se para prestar ajuda imediata. Câmbio! Guarda costeira 1254, aqui é o Corpus Christi. Estamos nas mediações e no percurso em direção ao Rosemary. TSE é de 7 minutos. Câmbio. Entendido, Corpus Christi. Estamos aguardando. Câmbio. Fairbanks. Senhor, temos um navio nas imediações, é o Corpus Christi. A ponte de comando informou que eles têm 62 tripulantes com 24 botes salva-vidas para lançamento. Ótimo. Dê as coordenadas e as especificações do manifesto do Rosemary imediatamente. Quero um relatório sobre a situação do Corpus Christi em 5 minutos. Sim, senhor. Marinheiro Macmillan? Que noite para o seu primeiro dia de serviço? Quem é você? Escolhas, Jack. Você, amigo, está para entrar no Vale da Decisão. Desculpe-me, senhor, eu tenho... Deixa eu perguntar uma coisa. O que vem primeiro? As dependências de um navio? Ou seu propósito como um todo? Eu creio que o propósito desse navio é bem claro, senhor. Exatamente. Nosso propósito deveria ser bem claro. Jack, estamos entrando em território perigoso. Não há como negar. No entanto, dentro deste navio é um lugar confortável para ficarmos. E aí está a sua escolha. Você irá? Ou também se contentará em simplesmente estudar sobre ir? Senhor, eu tenho que ir. É que eu tenho que servir. E a festa está começando. Jack, a festa já está quase terminando.
Atenção, todo mundo! Atenção! O capitão mandou que todos se apresentem imediatamente ao oficial Burlow no segundo andar do convés para uma missão de resgate urgente. O oficial Burlow preparou os botes salva-vidas. Vamos lançá-los. Me sigam todos! Uma operação resgate? Stanley, este homem está pingando no meu chão. Meu bom amigo oficial Brock, deixe-me assegurá-lo de uma coisa. Não haverá nenhuma operação resgate. Mas senhor, Pense. que eu... Conhece alguém que submeteria seu navio a este tipo de clima? Só aqueles que desejam continuar despercebidos. Então, se algum grupo de traficantes se meteu em confusão, eu vou ser o último a arriscar minha vida para salvá-los. Eles que se lixem. Mas, senhor, o propósito desse Eu navio sei perfeitamente qual é o propósito deste navio. Você quer matar todos nós? Não, mas é O que... motivo principal de estarmos dentro de um barco como este é que ele nos protege do que está do lado de fora. Isso não está claro para você, oficial Brock? Bom, talvez... Talvez não esteja, senhor. Desculpe, senhor. Marinheiro Macmillan? É você que vejo juntar-se aos sábios? Aí vai alguém corajoso de verdade. Todos, pontualmente na igreja às 21h45. Ainda não estão aqui! Simplesmente deixa o cabo balançado! Ele tem que chegar até embaixo! Assim? Não, eles têm que soltá-lo do barco assim que encostar na água! Tá legal, mas cadê todo mundo? Eu não sei onde estão! Oficial Burlow! Isso, já não era sem tempo, né? Não, o que é isso? São os gatos pingados. Não, pelo amor de Deus, você não entende? Eu acabei de preparar os 24 botes salva-vidas, tudo que tínhamos. E você me traz 6 pessoas? Sim, senhor. Está ciente de que é preciso pelo menos 2 pessoas para lançar um bote? Sim, Você quer senhor, dizer que estamos prestes a lançar 3 botes salva-vidas de um total de 24 para resgatar 76 pessoas? Você está ficando louco? Não, senhor. Aquelas pessoas só têm alguns minutos de vida nessa temperatura de água e você me traz meia dúzia de gente! Brock, o que está acontecendo lá em cima? Você nunca acessa eles por este bordo. Todo o projeto para um novo bote é baseado em puxá-los pela polpa do navio. Quer estar no convés com ondas de 4 metros, tirando alguém da água pela polpa do navio? Nem pode alcançá-los. Eu revisei isso com o Burlow por 3 semanas. Acho que é melhor você fazer o seu dever de casa. Pelo menos já esteve no novo salva-vidas. Devia estar feliz por não estar lá fora nessa chuva. Acho que está na hora do culto. Tim! Cadê você? Onde você está? Sim, o senhor está certo. Rosa Mary estava em curso vindo de Vancouver e entregou um manifesto com uma tripulação de 12 pessoas e 64 passageiros. Pode, por favor, me informar o status da operação? 3 botes salva-vidas foram baixados. Estão operacionais. Câmbio. Senhor, aqui fala o capitão da Guarda Costeira James Meyer. Você e sua tripulação estão sob ordens para disponibilizar toda a tripulação e botes salva-vidas imediatamente. Você entende a situação em que se encontra? São a única esperança. Eles têm o melhor navio que existe. 62 tripulantes, 24 salva-vidas e lançam somente 3.
muito quente! Mamãe está indo! Por favor! Por favor! A própria imagem de Deus se refletia no homem como uma imagem de amor, até que as tormentas do pecado agitaram as águas e esse reflexo foi distorcido. Porém, Deus não foi passado para trás. Ele investiu tudo o que tinha por todos quantos já viveram. Através das eras, homens e mulheres, investidos de paixão, viveram e morreram por pregar a palavra de Cristo e sua salvação a todas as tribos e nações. O amor de Deus na alma do homem é 100 vezes mais puro e nobre do que qualquer outro motivo que já o tenha impulsionado. Conhecer o amor de todos os amores é o segredo de todos os segredos. Meu amigo, eu estou aqui para dizer-lhe: a Igreja de Jesus Cristo não é um barco de prazeres, mas sim um bote salva-vidas para a salvação de almas. E precisamos de toda a ajuda a bordo. Ok. Quem que conhecia esse vídeo aqui? Dá só sinal alguma mão aí. Não conhecia, né? Então, é um vídeo de 11 minutos. É um programa de evangelização do Reinhard Bonk. Você encontra esse vídeo na internet também. É facinho. É uma coleção de treinamento para evangelização. Mas ele faz uma comparação, que a igreja não é um barco de prazeres, mas um bote salva-vidas. E esse vídeo, ele retrata muito bem os dias de hoje, onde tantas igrejas querendo crescer e apenas algumas cumprindo a sua missão de ir, fazer discípulos, investir, orar e cuidar. Então, o nosso papel é de obedecer a Deus. Então, é um trabalho de formiguinha, pouco a pouco, dia a dia, momento a momento. Então, é só para vocês terem uma noção. E eu quero fechar agradecendo, orando pela vida de cada um de vocês. E o telefone eu vou colocar aqui no chat, caso vocês não tenham, embora é 61993711185, de Brasília, mas eu moro aqui em João Pessoa. Então, esse número, você pede para entrar no link, e aí eu introduzo você no grupo, tá bom? Caso você queira. E aí, cada terça-feira eu vou lançando algo novo
para ajudar as igrejas a serem dispersas para poder, então, mobilizar mais pessoas. Meu sonho é até dezembro do próximo ano poder ter 100 pessoas participando de uma live como essa. Ok, Betel, beleza, que bom que você gostou do vídeo, realmente é muito bom. Pastor Walter Kobayashi, do Japão, gente. Walter Kobayashi é de Kuana, lá no Japão. Estive lá. Um grande abraço. Meu pastorzão. Que bênção, que bênção. Então imagine, se aqui são 8h41 da noite, lá é 8h41 da manhã. São 12 horas de diferença. Então, eu vou bater a foto, vou orar. Se você puder abrir a câmera para a gente bater a foto, sem problemas, tá bom? Vamos bater a foto, oramos e nós vamos então encerrar. Janaína, o Walter, isso aí, maravilha. Oh, Claudenor, homem de Deus, que benção, que benção. Vamos lá. Um, Liguei dois, agora, acabei de parar o carro. isso aí, rapaz. Passa aí na foto. Bonito e cheiroso. Lá vai. Pastor, tá aparecendo a minha? Não, a sua não. Fechou agora. Eu tô com um problema esse celular, pastor. Meu Deus, eu vou tentar aqui de novo. Peraí. Tá, Agora deu certo? deu certo. Então vai. Maravilha. Deixa eu ver se ela ficou boa. Ficou boa. Eu vou mandar para vocês terem aí, tá bom? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, pela vida de cada um, do Rodrigo, do pastor Guarandi, da Janaína, do Claudenor, do Walter, lá do Japão, da Samara. Deus, muito obrigado. O Senhor sabe que a alegria no meu coração em vê-los, em participar. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pelo teu amor, cuidado, que o Senhor possa incendiar o nosso coração, para fazer mais por causa do Senhor, para o Senhor e com o Senhor. Que o Senhor nos capacite a cada dia a poder glorificar o teu santo nome. Abençoa, Deus, nosso trabalho, nossa família, nossa vida com Deus, mas também a nossa ação na igreja para despertar a obra missionária. Eu te agradeço de todo o meu coração, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Beijo no Amém. coração. Amém. Tamo junto. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Tá.